Seguidores do Resenha dos Blues, muito bom dia, boa tarde. Acho que de bom não tem nada, né? Porque o Chelsea acabou sendo derrotado para o seu maior rival, o Arsenal. E mais uma vez o Chelsea deixou a desejar, né? O Chelsea não jogou bem, não teve a, a capacidade, né, de usar a torcida a favor para tentar o resultado positivo, e o Chelsea acabou nos decepcionando mais uma vez. A gente sabe que perdemos peças importantes, jogadores importantes, e que teremos que aceitar o fato de que esses são os jogadores que a gente tem. Não podem fazer cara feia, aceitem ou não, são as únicas opções que o Chelsea tem, e que o Potter está tentando de alguma maneira encontrar uma possibilidade de encontrar um time. Mas a gente vê que ele tem uma série de dificuldades. O Chelsea não tem um padrão de jogo, o Chelsea não tem umas características que a gente era acostumado a ver com Thomas Tuchel. Então isso é algo que a gente precisa começar a colocar em prática, né? O Chelsea não vem muito bem nessas últimas partidas aí jogando a Premier League. Mandar um salve aqui pro pessoal que está acompanhando a live: Matheus, Alexandre, Alessandro. Ainda dá tempo para assumir o erro e trazer o Tuchel de volta. O nosso departamento médico está acabando com o Chelsea. Não é de hoje. Cara, é o que a gente trouxe nas matérias anteriores aí, né? O problema do Chelsea, do departamento médico, tem sido algo assim muito perturbado, né? Muito tenebroso. É algo que preocupa, né? Porque é a segunda vez que o Ben Chilwell se machuca. Aparentemente não vai precisar de cirurgia, não vai precisar de nada assim tão crítico, né? Para deixar ele de fora da temporada. Pode voltar até mesmo após a Copa do Mundo. Reece James também é algo lamentável também, né? Outro jogador que vem de contusão aí. Outro jogador também que não precisa de cirurgia. Muito indeciso ainda saber se ele vai jogar a Copa ou não. A mesma coisa a situação do Fofana. Então, para a gente recapitular um pouco do que foi esse Chelsea, não tem muito o que falar, não tem muito o que trazer de positivo. O Chelsea jogou muito mal, foi muito péssimo em suas escolhas. Eu acho que pela escalação é o que eu falei, é o que a gente tem. É o que a gente tem. Se ficaram perguntando diversas vezes, né, o porquê do Potter não colocar Koulibaly, não colocar até mesmo o Kovacic. A gente sabe que os jogadores estão desgastados. Kovacic principalmente, cara. Uma das frases que eu citei durante a semana é que o Chelsea se acostumou, né, a depender muito de jogador e não trazer reposições para esses atletas. A gente depende muito do Ben Chilwell, a gente depende muito do Reece James, e a pergunta que eu faço: temos substitutos? Hoje eu fico tranquilo para a posição do Chilwell, que temos o Cucurella. Cucurella hoje, positivamente, ele foi bem, jogou bem. É um jogador que na sua posição de origem joga muito bem. Não adianta inventar ele de zagueiro 1, de zagueiro 2, 3 ou 4. A posição ideal de origem dele é a lateral esquerda. É onde ele rende mais. Então não tem o que inventar com o Cucurella, que a gente sabe das vezes que ele jogou de zagueiro, ele foi mal. Então, cara, são muitas circunstâncias assim que a gente tem que colocar em pauta. O Chelsea tem um elenco de qualidade assim regular. Tem jogadores que a gente não confia. Esse meio campo de hoje, então, cara, é absurdo, né? Eu gosto muito do Loftus-Cheek, defendo muito ele, mas na maioria das vezes, cara, é um jogador muito lento, é um jogador que não traz tanta ofensividade, assim, qualidade de sair jogando. É algo que eu sinto muita falta no Chelsea. É um meio campo de qualidade, um meio campo que a gente sabe, né, quando tínhamos um elenco completo, de dupla titular, né, com o Kovacic e o Kanté, a gente tinha qualidade ali muito boa, cara. Era muito raro de você ver um jogo ruim do Chelsea,
E as contusões vieram diariamente e a gente não tem substituto, a gente não tem jogador ideal para essas posições. O Chelsea é muito carente de posições, cara. Tipo, eu fico muito chateado com a forma como o Chelsea perdeu dois zagueiros importantes, fizemos as posições necessárias e não temos mais os jogadores. O Fofana acabou nem completando um mês, cara, já se lesionou. Acho que nem joga, não vai jogar mais pelo Chelsea antes da Copa do Mundo. Então, cara, é lamentável, né? Alguma coisa tem problema nesse elenco, dentro dessa diretoria. Não adianta também culpar o Todd Bowley, né? Que tá chegando agora, tá em reformulação. Acho que a única crítica do Todd Bowley é ainda a demissão do Thomas Tuchel, né, cara? Querendo ou não, a gente sente muita falta do treinador. E também não é querendo criar historia ou algo crítico, né, em relação ao Graham Potter, que no meu modo de vista é um excelente treinador. Ele tá jogando com jogadores que eu volto a mencionar novamente e foi citado por algumas pessoas no Twitter de que entre 2 a 3 temporadas anteriores o Chelsea não soube fazer contratações. A gente coloca todas essas contratações às custas de Marina, que é uma das pessoas que a gente mais criticou durante o seu mandato na era Roman Abramovich. A Marina errou. Aí eu faço a mesma pergunta todas as vezes. Quem das contratações que Marina fez rendeu? Havertz? Timo Werner? Pulisic? Ziyech? Todos foram por água abaixo, cara. Havertz está na história, pelo gol heróico, histórico que ele fez na final da Champions League contra o Manchester City. Mas depois acabou, cara, o futebol do cara. Acabou. A gente não soube fazer contratações pontuais, não soube fazer contratações necessárias, jogadores que viessem com muita vontade de jogar pelo Chelsea. Algo que eu não vejo há muito tempo, desde quando saiu Lampard, John Terry, Cahill, entre outros jogadores lendários pelo Chelsea. Não vejo mais essa atmosfera de querer jogar pelo Chelsea. É algo que eu sempre cobro dos jogadores, seja durante o jogo, pós-jogo. É muito complicado, cara, de você ter uma definição dessas peças, desses jogadores que chegam no Chelsea. É muito complicado. O pessoal tá falando bastante aqui. O Rian, poxa, o Chelsea tem que ir com toda a força na janela de transferência de janeiro. Cara, a janela de janeiro não é desanimando o torcedor, não é querendo trazer algo negativo, mas é muito difícil de você fazer contratações pontuais na janela de janeiro. Para você fazer contratações pontuais, você tem que pagar o valor da multa rescisória de qualquer jogador. Vamos supor, em Nkunku tá valendo aí o quê? A multa rescisória dele é de 60 milhões de euros a 70 milhões de euros. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro para você querer fazer uma contratação pontual em plena janela de janeiro. O Chelsea, a gente coloca em pauta que o Chelsea teve muitas dificuldades na janela de janeiro anterior, justamente tentando encontrar um substituto para o Reece James e para o Ben Chilwell, algo que a gente não conseguiu. Tentou até mesmo trazer os jogadores por empréstimos que estavam em clubes da Championship, até mesmo da Premier League, mas sem sucesso. Então, não é querendo desanimar vocês, mas a janela de janeiro é muito difícil, cara. Pode ser que com o Todd Bowley aí, com um caminhão de dinheiro, possa fazer alguma loucura, que eu ficaria muito surpreso, mas é muito complicado de você fazer contratação já agora, imediato, em janeiro. Vovô blogueiro, se você contrata técnico de várzea, você joga com a várzea, exatamente. E esse elenco do Chelsea é um problema já tem há muito tempo, a gente cansa de falar sobre isso, cara. Cansa de falar. Eu não sei como o Thomas Tuchel conseguiu elevar esse time com essas tiriças a 2 finais de campeonatos nacionais e mesmo assim a gente não conseguiu ganhar. O Rômulo, o Chelsea não tem meio campo e nem ataque.
Resumo desse time limitado: se em janeiro não chegar ninguém, vai passar vergonha. É o que eu falei, Rômulo. É muito difícil de fazer contratações imediatas, assim, pontuais em janeiro. A gente vê muitas especulações, cara. Eu particularmente não gosto de trazer especulações no meio de temporada. Eu acho que a gente já teve uma série de dificuldades em contratar na temporada anterior e agora vai surgir boatos de tudo quanto é lado, de tudo quanto é parte do mundo em relação a contratações de jogadores. E eu perco assim total ânimo de que o Chelsea pode trazer alguém em janeiro de imediato. Mas você falou tudo. O Chelsea precisa não só de atacante, como um ponta estilo Eden Hazard, o estilo William, um meio-campo a nível Kanté, a nível Kovacic. Precisamos de um substituto até mesmo para o Reece James, que não temos. Desde que Azpilicueta assinou a sua renovação de contrato, não jogou mais. Eu sou crítico ao Azpilicueta, mas sou muito grato por toda a história que ele tem no Chelsea, mas ele não jogou mais bola, cara. Hoje o lado direito dele tava uma avenida. Já faz um tempo, desde a pré-temporada, que o Azpilicueta não é mais o mesmo. Na maioria das vezes, acho que o Azpilicueta tá cansado, cara. É triste também a forma que a gente, ao ponto que a gente chega, né? O Azpilicueta é uma parte lendária do Chelsea, não pode chegar nesse nível. São séries de problemas que o Chelsea vem enfrentando aí que eu não sei se teremos as soluções ideal para organizar tudo isso. Volto a mencionar, desde quando o Todd Bowley chegou, vai ser difícil o Chelsea ganhar algo de imediato nessa temporada ou na próxima. A gente está em reformulação, a gente não sabe por quanto tempo essa reformulação vai estar em andamento. Tem muitos jogadores que estão decepcionando, já não é de hoje. É lamentável a forma que o Kai Havertz também tem atuado nas últimas partidas, né? Aí eu te pergunto, qual que seria o substituto ideal nesse exato momento pro Kai Havertz? A gente não tem, cara. A gente critica na maioria das vezes o treinador, mas a gente não tem a substituição ideal para substituir esse cara. A gente não utiliza a base, a gente não tem um banco de reserva à altura, os jogadores titulares que jogam não honram seus compromissos. Cara, a gente perdeu pro nosso maior rival. São 3 jogos seguidos tomando o cacete do Arsenal. Já não basta na pré-temporada? Ah, mas o Arsenal é líder, o Arsenal tá jogando o seu melhor futebol. Cara, não importa. É rival. Tem que entrar em campo com sangue nos olhos, cara. Quantas vezes anterior o Chelsea diante do Arsenal entrou com sangue nos olhos, entrou com a vontade de vencer e foi totalmente diferente. Cara, a gente já meteu 6-0 no Arsenal, podendo ter feito mais. É difícil, cara. É lamentável a forma que o Chelsea se transformou nessas últimas temporadas. É muito chato, cara, de toda vez falar a mesma coisa, de sempre colocar o erro na mesa e não melhorar nada. Ziyech não joga porque... O Ziyech não joga porque ele é um lixo, cara. Essa é a grande realidade. O Ziyech faz corpo mole já tem um bom tempo, então não tem por que ele ser titular nesse time. É a mesma coisa que o Jorginho. Por que o Jorginho ainda joga? Porque também a gente não tem um jogador para ser titular no lugar dele. O Ziyech... Não lembro a última vez que o Ziyech jogou bem. Acho que o Ziyech nunca jogou bem na vida dele pelo Chelsea. É difícil, cara. A nossa classificação para a próxima Champions League está muito ameaçada. Cara, por tudo que acontece no Chelsea até agora, vai ser complicado de mencionar a Champions League, né? Vai depender muito do que acontecer na janela de janeiro, como eu mesmo citei. O Chelsea pode aí contratar 2 jogadores, no caso, né? A gente vê muitas especulações sobre o Caicedo. O Caicedo do Brighton é um jogador que, além de jovem, ele traz características referentes igual ao do Kanté. A mesma coisa vale por
Alvarez, né, jogador do Ajax, mexicano, que também teve seus nomes especulados pelo Chelsea. Eu falo muito disso, de não chegar a jogador, mas eu acho que pode chegar em questão disso, né? Porque o Brighton é, sempre briga ali pelo meio da tabela. Nas Copas eu não sei aonde pode chegar. Champions League não tá, então pode ser um fator, né? A mesma coisa do Trossard, que é uma das peças-chaves aí do Brighton. Pode chegar também, não sei. A gente fala também muito do Tielemans, cara. O Tielemans tem sido um dos principais jogadores do Leicester. Tá no mercado aí à toa, valendo aí, não sei, a 30, 40 milhões de libras. É um jogador que vai ser muito disputado aí pelos grandes do Big Six. Cara, eu iria fácil atrás desse jogador. Até mesmo do James Maddison. Por que não? Jogadores que o Chelsea acho que não pagaria nem 100 milhões. Aí. É até exagero falar de 100 milhões de libras. Mas o Chelsea iria gastar aí praticamente uns 60 a 70 milhões em dois jogadores. Algo que o Chelsea quer gastar uma fortuna em um jogador aí. Claro, tem o Declan Rice, tem o Jude Bellingham, mas isso aí é para a janela do verão que vem. A gente precisa encontrar soluções de pequeno porte em janeiro que cheguem à altura dos preços do Chelsea. Mas não esperem por outras contratações bombásticas. Luiz Six falou aqui, Zacarias, volto a mencionar que veio a passeio a Londres, né? O único jogo positivo dele contra o Dinamo Zagreb na semana passada foi muito bom. Achei que ele seria titular agora contra o Arsenal, mas eu acho que pela lesão não, né? Pelo incômodo que ele sentiu após ser substituído ali com a possível lesão, acho que o Potter deu uma segurada por precaução para que ele não pudesse se lesionar sério, né? A mesma coisa do Kovacic, né? A gente falou no início do vídeo que esses dois, os três, né? Contando com o Koulibaly que não iniciou, acho que foi mais por precaução para evitar lesões. Champions League, melhor não ir, não passar vergonha. Amanhã a gente conhece o adversário, né, das oitavas. Pode vir uma bomba, pode vir aí um jogo simples. Amanhã a gente vai conhecer o nosso destino, né? Leozinho, Chelsea teve a chance de contratar o Zaha e deixou passar. Cara, a contratação do Zaha é o seguinte: a gente estava finalizando a janela de transferência, então o Crystal Palace não tinha um substituto ao nível do Zaha. Então acho que foi mais por opção do Crystal Palace não deixar o jogador sair do que do Chelsea. Luiz comentou as mesmas situações de jogadores que podem chegar. Léo, essa zaga do Chelsea também, meu Deus, tem que ter uma reformulação no meio campo, outras opções no ataque, por esses ataques não dá. Cara, a questão do sistema defensivo do Chelsea é aquela que a gente volta a colocar em pauta novamente. Tivemos um mês de outubro espetacular em questão do sistema defensivo do Chelsea, quando a gente ainda tinha o elenco completo. Depois que os nossos principais defensores se machucou, acabou. O Chelsea voltou a sofrer gols em todos os jogos. Contando também com a lesão do Kepa. Acabou o nosso sistema defensivo. Voltou a ser o que era antes, tomar gols em todos os jogos. Vovô blogueiro. Ano passado tínhamos o Haaland na mão, graças à incompetência da diretoria, fomos atrás. Essa é a grande questão da época de Roman Abramovich e Marina, né? Entre outros incompetentes do Chelsea. Não estou dizendo que o Roman Abramovich é incompetente, mas Marina foi a principal, o principal assunto do Chelsea em questões aí de contratações, né? Porque eu acho que nunca houve tanto erro em contratações igual na época dela. É muito complicado, cara. O Chelsea perdeu muitos jogadores bons. E hoje a gente vê aí o que o Haaland faz, né, em todos os jogos. O que o Haaland tem de gol, o Chelsea não tem metade. Precisamos de atacante e meio campo. Zaha é uma novela antiga. O Zaha, a gente
a gente define como a mesma situação do Koulibaly, né? O Chelsea todo ano especula o jogador, mas no final nunca contrata. Essa é a grande questão. Mas temos que ter paciência, não acha? Reformulações, lesões, claro que tem o fato do Arsenal ser líder. Foi igual eu falei, cara. O Arsenal é uma das maiores sensações nessa atual temporada, tem jogado a nível muito bom. Eu coloco a rivalidade em campo porque eu acho que o Arsenal, querendo ou não, é um dos maiores rivais do Chelsea em Londres. E jogando bem, jogando mal, o Chelsea acho que poderia ter feito um pouco mais, né? Mas fazer o quê? Ganhou o que tá jogando melhor. Jogamos sem vontade, perdemos o meio-campo. Exatamente. A gente perde o meio-campo no jogo contra o Tottenham, né, em agosto. Ali acabou o Chelsea com a contusão do Kanté. De lá pra cá a gente não teve mais tantas coisas positivas para mencionar, né? Tentamos de tudo, tentamos encontrar soluções. Tivemos a expectativa de ver o Gallagher. Não foi a mesma coisa que foi no Crystal Palace. Tivemos muitas dificuldades ali em questões de posições, né, de peças do Chelsea. Veio toda aquele drama, né, de Thomas Tuchel perder o elenco, perder o vestiário. Surgiram muitas questões, cara. O Chelsea não é de hoje que vem com esses problemas nos bastidores. Sem contar todo o transtorno que envolveu o Roman Abramovich. Muitas questões, cara. É muito difícil de você entender a solução do Chelsea. Potter está se tornando o pior técnico do Chelsea. Eu já mandaria embora antes da Copa do Mundo. Se bem que a gente também pode colocar a solução de que a Inglaterra também pode ter uma reformulação, né? Com o Gareth Southgate na corda bamba. Já poderia ser uma ótima alternativa de mandar ele embora e trazer o Tuchel de volta, não sei. São muitas questões, cara. O Chelsea. Eu fico muito decepcionado com a forma que o Chelsea vem jogando. A gente também precisa colocar em pauta que é o que a gente tem, cara. Encontrar soluções para tentar de alguma forma. E outra, né? Semana que vem já tem jogo pela Copa da Liga Inglesa contra o Manchester United, contra o Manchester City. Com que ânimo a gente vai para esse jogo? De ânimo nenhum, cara. A gente tenta de alguma maneira encontrar algo positivo para ver esse jogo contra o City, mas qual é a bomba que vai cair no nosso colo? Se o City pode ir com um time reserva? Duvido. É Copa. Ele não vai colocar nada a perder nesse jogo. Se ele quiser colocar o Haaland, se ele quiser colocar o De Bruyne, se ele quiser colocar o Bernardo Silva, ele vai colocar quem ele quiser. Mas com qual ânimo a gente vai pra esse jogo? Nenhum, cara. Hoje eu fiquei na expectativa de que o Chelsea conseguisse pelo menos um empate. A gente pudesse ver um jogo cauteloso, um jogo mais importante, divertido, mas não foi isso, cara. O Chelsea, como eu mesmo citei, a gente não tem nada de positivo para falar do Chelsea de hoje, como a gente tem de negativo. Uma das coisas que tem me incomodado muito no Chelsea é a questão de posse de bola. O Chelsea não tem a sua posse de bola a favor, não cria, não tem a qualidade de chegar pelos lados. O Sterling, desde quando chegou, até mesmo assim, desde quando o Thomas Tuchel saiu, não jogou mais. Com o Potter, ele atuou até mesmo de ala. Algo que eu acho patético. Algo que eu acho complicado de ter uma definição, cara. Porque, assim, tem muitas pessoas que acham que o Sterling não é bom jogador. Ele é muito subestimado, querendo ou não. Acho que essa é a melhor definição. Sterling é muito subestimado. Mas acho que ele é um dos melhores jogadores ingleses na atualidade. Não, pelos números, e os números comprovam. Mas no Chelsea, desde que Tuchel saiu, não foi mais o mesmo. Sterling, que chegou fazendo gols, chegou dando assistências, caiu muito de rendimento. Eu acho que o time ao todo não ajuda e não se ajuda. Então é algo complicado, cara. A mesma situação é
a seguinte: o Chelsea não joga a favor da posse de bola. O Chelsea é um dos clubes que mais isola a bola e dá a bola ao pé do adversário. O Chelsea tem muita dificuldade em manter a posse de bola. Algo que foi assim contra o Arsenal e assim por diversas vezes em jogos contra as equipes da Premier League, contra equipes da Champions League, seja lá qual campeonato for. É algo que o Chelsea me incomoda muito, muito. Essa entrega fácil de bola para o adversário. O Chelsea tem muita dificuldade com isso. Tanto que o Chelsea parecia que implorava para tomar o gol, pedia para tomar o gol. Eu acho que 1-0 ficou pouco pro Arsenal, sendo bem realista. 1-0 foi pouco, pela péssima partida que o Chelsea fez. Sem criatividade, das vezes que chegou ao gol, não foi ágil, não foi bem. Eu acho que de 2 a 3 oportunidades que o Chelsea teve, não soube finalizar. Uma mesmo em contra-ataque, onde o Sterling tinha posse de bola. O Havertz estava sozinho pela esquerda, sozinho. E o Havertz ele é muito lento. Ele não tem boas alternativas e decisões corretas para tomar dentro de campo. Foi muito mal, muito mal. Uma das coisas que mais me incomoda nesse time do Chelsea essa entrega de bola muito rápido ao time adversário, chamando sempre o time adversário para o nosso campo. E o Potter não enxerga isso, cara. Não enxerga isso, porque assim, a gente precisando do resultado, faz o simples, faz alterações simples no início do jogo. Não espera tomar o gol para tomar uma atitude. É difícil você falar, cara, porque o Chelsea não teve nada de qualidade, não teve nada de positivo no jogo. Vai ser isso até o término da temporada. E se você gosta do Chelsea, você vai ter que acompanhar o Chelsea sendo assim até o final da temporada. Não tem o que fazer. Por que não optar pela base? Potter tem uma boa fama com futebol de base justamente por isso, porque ele observa bem os atletas jovens, ele observa quem pode ser útil ao time titular ou não. Até mesmo o Mário Marra, né, colocou um ponto muito importante de que o Potter tem participado muito, né, com a presença de jovens em Coimbra, mas não joga. Não joga. Recentemente a gente teve notícias complicadas, né, muito chatas, de que jogadores não querem renovar por conta disso. Não tem oportunidade. E vai chegar uma época que a bomba vai estourar e ninguém vai querer mais jogar no Chelsea. O Chelsea faz contratações boas, de promessas importantes. Mas não joga, cara. Claro que não vai colocar o moleque pra jogar de imediato. Mas faz um teste. A semana agora vai ser de Copa. Acho difícil também ele colocar algum moleque, algum atleta diferente por conta de ser um adversário grande, né? Que é o Manchester City. Mas é difícil, cara. Acho que o Potter não estuda o adversário. Sempre escala errado e não consegue fazer a leitura do jogo. Tá lá só para distribuir camisas. Essa é a impressão. Essa é a impressão. Os últimos jogos do Chelsea foram tenebrosos, cara. Tenebrosos. Nada de positivo a comentar, nada de positivo para trazer, assim, questão do treinador. Acho que é um treinador bom, mas não pro Chelsea. Eu coloco a cara a tapa, porque ele completou um mês ainda, né? Mas a solução é diversas, cara. É difícil de você ter algo positivo referente ao treinador. Acho que a grande questão do jogo de hoje é essa, cara. Um pequeno desabafo. Não é bom perder um clássico, ainda mais pro seu maior rival. Mas a gente entende o momento, sabe que o Arsenal tá melhor que o Chelsea. Temos que aceitar.
E agora teremos dois jogos aí piores do que o de hoje, né? A gente tem um City que tá avassalador. Pode ser que o Guardiola coloque um time mesclado, ou vá com um time titular. Não sabemos ainda, né? Teremos só uma grande alternativa, possibilidade antes do jogo, né? De quarta-feira. E o Newcastle, para fechar o mês de novembro, depois só em dezembro. Equipes que são aí grandes destaques, né, da temporada. O Newcastle por toda a construção e todo o dinheiro que foi gasto aí em jogadores, mas é esperar chegar aí os jogos que restam para a gente ter uma análise mais concreta do que pode ser esse Chelsea antes da pausa da Copa do Mundo. Cara, acho que era só isso, um pequeno desabafo, trazer aí um pouco da conversa com vocês, né? A gente tá em débito aqui, devendo bastante essa ausência que a gente faz aqui no Resenha dos Blues, né? Faltando tempo para fazer lives, mas sempre à disposição para fazer algo de diferente para vocês. Amanhã tem o nosso episódio do podcast. Eu sei que vocês sempre acompanham, né? Vê as novidades do Resenha dos Blues, mas é isso. Obrigado pela participação de vocês, obrigado aí por acompanhar, interagir. Vamos entrar em mais uma semana aí. Vamos entrar em mais uma semana e ver o que pode ser o Chelsea nesses últimos dois jogos antes da paralisação para a Copa do Mundo. Obrigado, tenhamos aí um bom domingo.